Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast toda quarta-feira. E sempre a gente vai fundo num tema que o Senhor está nos direcionando. A gente está assim muito feliz de falar por vários podcasts sobre missões e hoje nós vamos falar sobre o povo não alcançado. Nós vamos falar sobre os nossos irmãos surdos e vai ser muito bom esse papo. Eu quero que você esteja com a gente, nós vamos aprender demais aqui. Mas antes da gente começar o nosso papo, eu queria te fazer um convite. Dia 9 de novembro, a gente vai ter a nossa conferência Lidere como Jesus. É a conferência do Descope para líderes. E não só pastores, mas você que lidera de alguma forma ou sabe que o Senhor te chamou para liderar, é só questão de tempo de você começar a exercer essa função. Eu quero te convidar para estar lá em Guarulhos, dia 9 de novembro. Nós vamos estar lá das 9 da manhã até 9 horas da noite, juntos, mergulhados na palavra de Deus. Você é nosso convidado. O link está aqui na descrição. Por favor, corre para fazer a inscrição. Por quê? Porque nós não temos muitas vagas. A igreja lá de Guarulhos não é tão grande quanto outras que a gente faz da conferência, né? Como a igreja da cidade. Mas tem espaço suficiente para todos os líderes que quiserem estar lá com a gente, beleza? Então, link na descrição. Faz a inscrição que a gente tá lá juntos no dia 9 de novembro. Vamos embora pro podcast de hoje. Christian Miguel. Isso. Cris. Não consegui fazer o estalinho. Obrigado por você estar aqui, pra gente falar desse assunto tão importante sobre essa comunidade. E eu queria começar te perguntando qual é o melhor termo para usar, né? A gente sabe que sempre tem uma comunidade, né? A comunidade dos autistas, a comunidade tem termos específicos para usar. Como é que funciona com esse grupo? Sim, eu posso usar a comunidade, né? Tá. Na verdade, não só a comunidade, mas as comunidades surdas, é o termo correto. As comunidades surdas, por quê? Porque tem os surdos sinalizantes, aqueles que usam as mãos para se comunicar, né? Na própria língua mesmo de sinais. E tem surdos também que falam, que oralizam, que aprendem, que fazem um tratamento, né? Com fonoaudiólogo e aprendem a falar. Então, é também uma comunidade. Tem uma outra comunidade. Isso. E também tem os surdos cegos. Ok. Surdos que usa a Libras tátil. E então, a gente costuma falar as comunidades surdas. É mesmo, né, cara? Exatamente. Tem pessoas surdo cego, ele não tá vendo, então é através do toque. Através do toque, tem exatamente. Uma outra língua aí. Se comunicam, é a mesma língua, né? Tem gente que fala assim, é diferente a língua para uma pessoa surda cega e para um surdo que enxerga, né? Não, é a mesma coisa, mas é feito com as mãos, né? Eu comunico segurando as mãos dela e faço Libras e ela vai entendendo. E para responder, ela faz Libras normalmente. Então, a gente não é tão anticorreto ou incorreto dizer a comunidade surda, né? Mas é legal falar que tem essas três classes aí, vamos dizer assim, essas três pessoas. Legal, até tava vendo um pouco da pesquisa que a Nath fez pra mim, de que hoje no mundo são 800 milhões de pessoas que sofrem de alguma perda auditiva. Isso. E no Brasil a estimativa é de 10 milhões de pessoas surdas. E aí o dado que é chocante, né? Sendo apenas 1% de cristãos. Apenas 1%. Então nós estamos falando de um povo não alcançado. É como se fosse a cidade de São Paulo inteira. Que são o quê? 11 milhões, né? 11 milhões e pouco. Acho que São Paulo, a grande São Paulo, deve ter acho que 15 por aí. Mas 15, seria, né? Mas, talvez assim, só São Paulo deve ser isso. É muita gente com deficiência auditiva e quase 3 milhões não ouvem absolutamente nada. Ok. Ouvem absolutamente nada. E aí nós temos 1% de cristão. Por que você acha que é tão baixa essa porcentagem de pessoas convertidas? Olha, podem existir diversos fatores, né? Mas o principal que eu sempre destaco é a questão mesmo da acessibilidade. Acessibilidade. A comunicação. Não tem como eu evangelizar uma pessoa sem me comunicar com ela. Né? Isso não acontece de forma tão efetiva. Então, com os surdos, é essa a questão. Não tem igrejas acessíveis, não tem palestras acessíveis, não tem projetos que são pró-evangelização desse povo com a língua própria deles. Né? E é engraçado que não tem a dificuldade, por exemplo, de povos indígenas, que você precisa adentrar uma mata, né? Não tem. Né? Tem não na tem minha como. cidade, tem é mais vários difícil. aqui, né? E agora no meu bairro, no shopping onde eu frequento, Exato. na loja onde eu estou, tem pessoas surdas. Então, o que tá acontecendo aí que eu não tô
evangelizando esses povos, né? Então a grande Interessante, barreira é a né? Porque comunicação. você tá falando que tem uma barreira geográfica, né? É onde eu preciso pegar um avião, um barco para ir no meio de É, no uma meio floresta, alcançar um grupo. Exatamente. Mas aqui nós estamos falando de uma barreira da língua, uma Da barreira, língua, a outra comunicação barreira mesmo. que pode ser tão difícil de transpassar quanto. Exatamente. Agora, como é que foi que esse povo, né, essas comunidades entraram na sua vida? Quando é que você decidiu dedicar sua vida a isso? Legal. Muita gente me pergunta, você tem um tio surdo? Você Exato, tem é um alguém pai? da família. Você é coda? Codas são filhos de pais surdos, mas tá. ouvintes. Sim. Fala, seus pais Já são teve surdos. aquele filme, né? Você falou aquele filme. Tem até um filme bem legal. Você tem algum parente surdo, um primo, um irmão? E eu sempre respondo, eu não tenho nenhum parente surdo, ninguém da minha família. Olha só. Antes eu não tinha nenhum amigo. Eu falo que Libras e essa comunidade, ela caiu de paraquedas na minha vida. Deus simplesmente falou assim, toma aqui, e eu quero que você se preocupe mais com isso. Foi dessa maneira. Legal. Mas assim, qual foi o primeiro acesso, assim? Como é que... Ok. Tudo começou quando eu estava fazendo teologia. Eu fiz seminário lá em Anápolis, Goiás. Não sei se vocês conhecem a cidade. E no meu segundo ano, eu estava fazendo estágio numa capelania de uma Universidade Evangélica de Goiás lá. E tinha uma galera que sabia Libras, que sinalizava. E eu falei, nossa, que interessante. E a gente teve um papo bem intencional, sabe? E eles começaram a falar sobre essa questão de acessibilidade, inclusão dentro das igrejas. E desde então eu falei, isso é legal, isso é bacana. E eles me incentivaram, vamos fazer o curso, tem um curso básico lá na minha igreja. E eu atarefado, cheio de compromissos do próprio estágio e também do estudo teológico. Mas eu vou aceitar esse desafio. Algo cresceu no meu coração assim. Aí no próximo semestre, estava no finalzinho do primeiro semestre, no segundo semestre eu já comecei um curso básico de Libras naquela igreja. E desde então fui me aproximando, me aprofundando na língua. Eu falo que de primeiro eu era apaixonado pela língua. Tá. Eu achei muito inteligente, e é muito inteligente. Você vê a criação dos sinais, a forma como representa algo físico que você faz com as mãos, é muito inteligente, é muito... Eu quero depois até que você fale mais sobre a língua em si. Sim, é muito bonito de ver. Então, é fácil você se encantar. Por exemplo, você coloca um intérprete lá na igreja, você olha assim os olhos dos adolescentes, assim, brilhando, tipo, eu quero fazer isso, eu quero aprender. Sim. E é muito legal. Então, é fácil de se encantar, é fácil de se apaixonar pela língua. Então, inicialmente, era a língua. Era a língua. A princípio, não pensava nos povos que usavam essa língua. Sim. Aí, depois que eu comecei a ter os meus primeiros contatos com pessoas surdas, aí eu comecei a me apaixonar, de verdade. Comecei a falar assim, é um povo que precisa de Jesus. Sim. E veio do próprio Deus isso, né? Veio do próprio Deus gostar dessas pessoas, estar junto com elas, conversar com elas, analisar a cultura delas, que é diferente de uma pessoa que fala, uma pessoa ouvinte, é diferente, porque... Isso eu ia te perguntar, por quê? Porque assim, a gente percebe que realmente você vai para outros povos, cada povo tem a sua cultura, mas nós estamos falando de um brasileiro, né? Nós estamos falando de uma brasileira, então você espera exatamente. que ela seja um paulista, um carioca, né? Alguém de Goiás. Então, por que muda? Isso. Eles têm uma cultura específica. É claro que eles pegam muita característica do brasileiro, nossa, normal, né? Normalmente. Isso é normal. Mas eles têm coisas específicas da cultura surda, justamente por pensarem diferente. Eles não pensam como nós, que ouvimos. Porque o pensamento envolve linguagem, o pensamento é uma né? vozinha. Você ouve a sua voz. Eu quero beber água. Eu vou gravar um podcast agora. Você ouve a sua voz. Frases, né? Eles não. Imagina você... Como que isso funciona? Eu também. Não dá pra imaginar, porque tem a gente uma vozinha aqui imaginando. Exatamente. Principalmente com surdos que já nasceram com essa deficiência, com a surdez profunda, né? Não ouvem absolutamente nada. Então eles pensam de forma visual. Quando você pensa, eu quero beber água. Você pensa, eu quero, a vozinha, eu quero beber água. Eles não, eles imaginam a água, o copo, a garrafa ali suando, né? Ou uma cachoeira, ou uma gota de água. Eles imaginam, eles veem a coisa, sabe? Então isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Pela forma de pensar mudar, e a língua também ter uma estrutura diferente do que seria uma língua oral, então o pensamento acaba afetando, e a língua acaba afetando a cultura. As piadas deles são diferentes, sabe? Tem um humor que é próprio deles, que você precisa pensar visualmente para entender, sabe?
Já diversas vezes me contaram uma piada e eu fico assim, legal, e rindo, né? Mas E eles aí explica, eu entendo, né? Ah, legal essa piada, mas não faz parte né, do como eu penso. Então é muito interessante, tem características próprias. Isso acaba afetando até o modo de interpretar. Se você é um intérprete de Libras, mas não tem contato com as comunidades surdas e não entende a cultura deles, provavelmente vai comprometer um pouco a sua interpretação. Expressões, né? Expressões, exatamente. Exatamente, isso mesmo. Até o Cris vai fazer aqui pra gente uma gravação do vídeo da música Tua Glória. Tua Glória, isso. Né? E aí você estava dizendo o desafio que é fazer a interpretação de uma música como essa, né? E aí o principal é aquele momento de ir citando pessoas e citando lugares, seria isso, não? Isso, Eu tava até conversando aqui antes que para músicas existem 2 desafios de interpretação. Tá. O primeiro é quando envolve histórias próprias. Por exemplo, aquela música Tu És, ou A Boa Parte, que falam de personagens específicos da Bíblia, que têm sinais próprios criados. Depois a gente pode até falar sobre isso, a Bíblia traduzida aí para Libras. Bem interessante. Que tem sinais próprios. Então é um desafio porque precisa de uma contextualização. Eu preciso explicar que história é aquela. Então você está dizendo o quê? Por exemplo, Douglas tem um sinal para Douglas, e aí se tivesse outro Douglas aqui, tem um sinal para esse outro Douglas. Isso, exatamente. Alguém uma vez falou que me deu um sinal, que era uma coisa assim da barba, acho que era um D e a barba. Legal. Legal. É o seu nome na comunidade surda. É o seu nome. Que bom que você lembra. Tem gente que fala assim, já me deram um sinal, mas eu nem lembro como é que era. Não, você foi batizado com um sinal. Posso tirar nunca mais. Legal. O meu também envolve a barba. É um C contornando a barba e fazendo um H, né, de Cris aqui. H. Então, a surda, né, que me deu o sinal, que me batizou, falou assim, você pensa em né, raspar a sua barba? Falando, não, nunca vou fazer isso. Então o seu sinal vai ser. Legal. Porque é interessante, é uma característica física que eles pegam, né, visual, e te dá o sinal. E que já é uma forma de pensar, né? É uma forma de pensar. Entendi. Exatamente. Então outro Douglas estivesse aqui, ele teria um outro sinal. Então, por exemplo, aquele momento lá da música que é o que Paulo viu no caminho de Damasco. Então tem um sinal para Paulo e um sinal para Damasco, que é o local próprio. Tem um sinal para Damasco e não a fruta, né? A cidade mesmo antiga. Então tem toda essa questão que, por exemplo, um surdo que nunca ouviu falar sobre Paulo no caminho de Damasco, que não é discipulado, não sabe nada disso. Ele vai olhar para esses sinais, ele vai identificar que é próprio. Esse é um sinal próprio, é um nome próprio, mas eu não sei o que se trata. Entendi. Eu não sei o que se trata. Então tem esse desafio. E é o normal, exato. É a mesma coisa de uma pessoa ouvinte. É a mesma coisa. Exato, porque um ouvinte nunca leu a Bíblia falar, então lá no caminho de Damasco. Também não Ela sei. sabe que é um lugar, mas que não... Exatamente. E o segundo desafio é quando a letra traz muitas metáforas, analogias que pegam uma coisa abstrata para exemplificar uma concreta. Por exemplo, eu me rasgo por inteiro, eu me lanço na mirra ardente. Tipo assim, eu me rasgo por inteiro. Aí se eu faço isso visual, a pessoa vai ficar assim. Principalmente um surdo que nunca ouviu falar dessas questões espirituais. O que significa eu me rasgo? Ou eu me jogo numa mirra ardente? Seu coração está pegando fogo. Aí você faz o coração pegando fogo. Aí vai ficar, que é isso? Mas quando há um discipulado, né? Aí quando há um grupo já na igreja que explica, aí entende. De... E há grupos, né, de intérpretes que excluem totalmente isso. Essa questão poética e visual. Justamente por conta dessa dificuldade. Mas eu sou da parte que precisa ter. Que é legal. Por quê? Um surdo, ele tem a mesma capacidade de entender uma metáfora, uma analogia, como uma pessoa ouvinte. Então, e se eu explico pra ele o que significa isso, igual os meus pais me ensinaram o que significa o meu coração pegando fogo, ou o meu pastor que me ensinou quando eu falo assim, incendeia essa igreja. Eu entendi o que era isso e não confundi com uma forma literal. Um surdo também tem essa capacidade. Então, eu não posso subestimar, né, essa inteligência. Muito interessante, cara. Então vai ser muito legal quando sair a música aí, depois vocês veem a música sendo interpretada. Vai ser um desafio. E eu tava, uma vez, recebi alguns comentários, porque o que eu pensei, né, na época, vamos colocar legenda nos vídeos, porque aí a gente consegue alcançar melhor as comunidades surdas, né? E aí eu recebi comentários de, poxa, precisa fazer Libras, porque tem muitos da comunidade que não leem, né? Isso é real? Sim. Realmente. E outra coisa que me falaram é que a barba atrapalha a leitura labial.
Olha, vamos, E que vamos e por vários conseguem fazer isso, né? Leitura labial, Isso. né? Exatamente. Não só tem surdos que só sabem Libras e não leem português, como também tem surdos que não sabem Libras. Não sabem Libras. Que estão num contexto ali familiar que ele usa sinais caseiros, que ele cria com a família dele. Uhum. Então tá aí um grande desafio até para pedagogia, para várias áreas, para que esses surdos aprendam a língua para padronizar o estudo, para que ele estude, para que ele, né, Tem consiga acesso, mais adentrar a vários lugares. Aham. Então, sim, é um desafio. O ideal seria realmente um intérprete de Libras fazendo e interpretando. Mas se você coloca a legenda, Já. meu irmão, eu fico até feliz de ouvir isso. Porque tem gente que até pergunta, Cris, eu não sei Libras, e como que eu posso amar mais as comunidades surdas? Como que eu posso... Só legende os seus stories. Legende os seus stories, os seus reels, tudo que você fala na internet, coloca uma legenda. E isso Muito já vai legal. fazer grande diferença. Imagina você tá lá rolando o seu feed, vários vídeos, e você não sabe o que aquelas pessoas estão falando. Oxe. Com relação à barba, Leitura ser. labial, pode ser que atrapalhe, mas Não. ninguém nunca falou, Cris, a sua barba tá atrapalhando. Aham. Não, acredito que não. Acredito que E não. vários Pode deles ficar com a sua barba. conseguem fazer leitura labial, sim. Exatamente. Faz até parte da comunicação. Você tá fazendo Libras aqui, eles estão olhando também. as suas expressões, a boca e na visão periférica aqui, vendo que sinais você está fazendo. Tá. Então, agora, falando da língua em si, né? Chama Libras, porque é a linguagem brasileira de sinais, né? Então, cada Isso. nação tem a sua? Isso. Cada nação tem a sua. Libras é a língua Poxa, brasileira alguém de podia sinais. ter padronizado isso no mundo. Tem uma internacional. Tem? Tem uma internacional. Que serve para congressos, né, internacionais e acabam usando. Tem um número muito grande de pessoas que sinalizam? Não. Né, porque é complicado. Mas existem e tem e usam. Mas cada país tem a sua. E muda muito? Oficial tem 144 línguas. E de dialetos, né, pode dizer assim, mais de 300. Mais de 300. Eu tava num congresso de missões Aham. e foi lá na Indonésia, né? E aí Legal. tinha 70 e poucas nações representadas e tal. Então o que acontecia? Tinha uma pregação e tal, e aí depois tinha um momento de intercessão. Então a gente ia intercedendo por questões específicas. Sim, aham. E aí, de repente, subiu vários surdos. E começaram Legal. a pedir oração. Então, eu nunca tinha parado pra pensar sobre, vamos orar pelos surdos do Afeganistão, por exemplo. Nossa. Porque aí, eu tô só Aham. dando exemplo, eu não lembro exatamente qual era a nação, mas era porque não tem a língua. Acontece. E aí é começar a orar pra Sim. pedir que seja criado a língua. Oficializado Isso, ali, pra que a gente possa ir pregar pra eles. Então, assim, Exato. É bem complexo. é muito complexo, cara. É um trabalho bem árduo. Eu não digo assim, criar a língua. Porque dá pra... Porque lá nessa comunidade, certeza que Eles se comunicam. entre eles se Entendi, comunicam. entendi. Eles já têm um padrão Mas ali da língua oficializar, deles. Mas oficializar e tornar isso real na educação deles, na política deles, na sociedade ali daquele país. Aí é um trabalhão doido. Aí Então assim, então cada nação tem a sua, ou várias nações têm Isso. sua padronizado ali. Sim. A mais famosa é do inglês, não? Isso é o American Sign Language. É bem famosa. A nossa se assemelha muito com a francesa. Você sabe. Porque envolve a história do Brasil, né? Dom Pedro II que trouxe um parente dele pro Brasil para começar a educação com os povos surdos aqui no Brasil. Tá brincando. Exatamente. Então esse professor veio da França, mas como eu já falei, a comunidade aqui já cria os sinais deles. Eles têm que se comunicar. Tem que comer, exatamente. Exatamente. Então fez essa junção. A língua de sinais francesa e a que já estava aqui a juntou. Então se assemelha muito. Se você vê uma interpretação francesa, você vai falar, tem um sinal aí parecido. E aí, quando você pega uma em inglês, por exemplo, americana, é completamente diferente. Bem diferente. Então, aí Alguns é diferente, sinais... cada sinal é diferente. Isso, cada sinal é diferente. Cada sinal é diferente. Você sabe alguns em inglês, assim? Como se fosse Sei. inglês. Deixa eu ver se eu lembro. Se eu não me engano, assim, pai, mãe, ou mãe, pai. Água, né? Water, que daí faz o W aqui no queixo. Exatamente. E aí, por exemplo, como é pai e mãe em Libras? Em Libras, eu faço esse sinal aqui, que é puxando a barba pra homem, é o sinal de homem. Aí eu pego o dorso da minha mão e coloco assim na boca. Esse é pai. Pai.
Por conta da bênção antiga, não tem? Bênção pai, bênção mãe. Benção. Aí mãe eu faço sinal de mulher, que é o meu polegar aqui no queixo. E termino fazendo de novo esse bênção. movimento da bênção. Exatamente. Pai e mãe. Existem variações, né? E é muito doido, porque tem tudo a ver com o conceito, da cultura exatamente. de pai, o conceito da cultura de mãe pra criar o sinal, né? Pra criar. Que tem muito a ver até com, por exemplo, o japonês e o chinês, que é uma língua cheia de sinais, né? O mandarim, né? Eles também são vários desenhos, então tem tudo a ver com a forma que eles enxergam aquilo ali, né? Então, sim, é visual, então é bem interessante. Outro sinal da American Sign Language é de Deus. De Deus em Libras é assim, é um D. E deles é só jogando a mão assim pra cima. Tá. Deus. Então, é relacionado com a língua oral do país, né? Com os aspectos visuais de como aquele povo daquele país enxerga a visão de mundo deles. E do outro extremo do mundo, as outras pessoas têm uma outra visão, né, de mundo. A cosmovisão delas é diferente, então a língua também é diferente. E fala um pouco pra gente, como é que é a estrutura da língua de sinais, né? Porque a gente sabe o português, as nossas frases, né? Eu, um verbo, adjetivo, objeto e tal. Como é que é a estrutura? Eita, tocou em polêmica. Tocou em polêmica. Tem o famoso português sinalizado, né? Que é difícil. Pensa comigo, a minha língua materna é português. Sim. A minha mente pensa em português. Sim. Então, isso vai, como é que eu posso dizer? Influenciar na minha sinalização. Então, com relação à estrutura gramatical, pode-se dizer que tem uma diferença. Por exemplo, os verbos principais sempre vão pro final. Tá. Sempre vão pro final. Mas isso não é de todo errado quando eu faço na mesma estrutura do português. Tá. O diferente e errado, que a gente fala que é o verdadeiro português sinalizado, é quando eu trago questões visuais, questões, na verdade, abstratas da língua, pro visual da Libras. Por exemplo, o sinal de nascer é com as duas palmas da mão aberta, aí eu faço esse movimento aqui, simulando um nascimento. Seu parto, Isso, um parto, exatamente. Aí, na frase em português, eu falo o sol nasceu. Aí em Libras eu faço também. O sol nasceu. Só que o sol não nasce assim. O sol não nasce desse jeito. Eita, é muito complicado. Exatamente. Então o sol nasceu é como? Eu faço o visual, né? Ele aqui, o sol nasceu. Ele levantou, né? Aquela coisa. Outra questão também, que eu vou só pra exemplificar bem. Por exemplo, o sinal de morrer. É assim. Morreu. Aí na frase em português, a árvore morreu. Aí eu faço, a árvore morreu. Só que uma árvore não morre assim. Um ser humano pode morrer assim, mas uma árvore não. Ela definha e ela seca, ela pode tombar e cair. Então essa é a questão do português sinalizado. Eu trazer essas questões da minha língua oral para uma língua visual. Então a estrutura da Libras tem toda essa questão, que é com treino, com dedicação e contato com surdos, que você começa a aprender e ver como que realmente é sinalizado. Tem muito a ver com isso, com o contato Mas a estrutura, com a comunidade. Né? Isso, é o contato com os surdos que faz total diferença. Eu sempre falo para meus alunos, faça amigos intencionais. E pode falar pra ele, eu tô fazendo amizade com você por conta da sua língua mesmo, mas eu vou te amar, pode ficar tranquilo, eu vou te amar. Mas é por conta da sua língua, eu quero aprender a sua língua. Então faça contato. Vai geralmente nas cidades tem as associações de surdos. Então vai lá numa festa deles, vai numa corrida deles, que tem muita coisa assim, muito evento. Então vai lá e faça contato e eles andam bastante em comunidade. Bastante. Porque é só eles. Porque eles têm que se encontrar com quem fala a língua deles. Com quem fala a língua deles. É complicado, né? Fazer amizade com quem não fala a sua língua. É possível? É super possível. E deve-se, né? Mas é bem mais complicado. E aí, o que mais sobre a língua em si, né? Então, a estrutura... mas fora isso, a estrutura é parecida com o português? Você falou que, por exemplo, o verbo vai pro final. Isso. O verbo geralmente pode ir pro então, final ou seria quase continuar. que um eu, você, amo? Ou não? Não, seria, por exemplo, assim... É que eu amo você deve ter já um sinal só pra isso, né? Por exemplo, eu vou dizer, eu vou ir pra minha casa. Eu posso dizer, minha casa vou. Ah, tá. Então, o verbo deixa pro final. Isso, pro final. Tá. Agora, eu amo você, pode chamar, eu amo você. Eu vou fazer essa pergunta. Pode perguntar, ser ignorante, pode tá? perguntar, legal. Não, pode perguntar. Mas e como é que faz? Porque, por exemplo, ir, né? Ir. Você fez como?
Ir, né? isso. E fui. Eu quero falar no passado. Isso. Aí eu uso 2 sinais. Eu posso fazer o sinal de ir, o verbo, e jogar pro passado. Eu já fui. Ou o simples e o mais usado, que é ir já. Que é esse movimento aqui. A palma da mão aberta, fazendo esse movimento para baixo, como se fosse um corte. Já. Ir já. Por exemplo, Jesus morreu. Jesus morreu. Para não dizer Jesus está morto. Tá vendo aqui o perigo, a dificuldade? Se eu sinalizo para um surdo que Jesus tá morto, perigoso. Mas Jesus já morreu, tipo assim, no passado, ele morreu e ressuscitou. Né? Então é bem diferente. Entendi. Então no passado eu sempre uso esses 2 sinais. E o futuro, né? Eu faço o F, aí coloco assim pro futuro. Tá, então vai falar o verbo. Isso. Esse do futuro, geralmente, ele tá contextualizado na sua fala. Por exemplo, se alguém te pergunta quando você vai pra sua casa? Eu sempre, segunda-feira eu vou pra minha casa, ou depois, ou às 6 horas, ou eu sempre trago esses recursos do tempo, para não precisar fazer futuro, né? Entendi. Mas o passado é sempre esse sinal de já, ou o sinal mesmo de passado, que é facinho, né? Bem passado mesmo. É bem... Exatamente. É legal que vai ter muito a ver com a nossa gesticulação mesmo, né? Várias coisas. Morreu, a gente mesmo já usa. Então, várias das coisas que é a gesticulação do brasileiro vai estar, né? Tem até influenciadores aí que na internet que fazem Libras que falam: olha, eu vou te provar que você já sabe Libras. Aí traz esses sinais assim, né? Práticos, né? Da gesticulação. Morrer. Então é bem interessante isso. Aquela skatista Raíssa Leal, ela usou, Legal, isso, ela usou. Todo mundo proibiu pregar e... mas a não câmera falaram, pegava nela. Não me falaram sobre a língua de sinais, né? Falaram pra não pregar, mas na língua de sinais ninguém falou, pra não falar. Agora sinalizar é diferente. E aí nós estamos falando aqui dessa dificuldade deles até fazerem amigos, como você disse, né? Que não vão saber a sua língua. E aí a gente entra na complexidade maior ainda, que é a pregação do evangelho para eles, né? E então a minha pergunta, Cris, é como é que as igrejas poderiam abrir os olhos para que existem essas comunidades em suas cidades e quais seriam os primeiros passos aí? Isso. Olha, é muito interessante falar sobre isso. Então, primeira coisa, a acessibilidade com a língua. Montar um grupo ali que quer aprender, que quer fazer um curso, quer iniciar e começar a interpretação. Mas eu ouço muito assim, mas não tem surdo na minha igreja. Por que eu vou iniciar uma interpretação de Libras? Só que é invertendo as ordens. Primeiro começa a acessibilidade, primeiro começa a interpretação, depois os surdos vêm. Exato. Não tem como ele chegar numa igreja que não tem acessibilidade, não tem interpretação. Pensa aí, você é uma pessoa surda. Primeiro, uma pessoa ouvinte. Eu posso escolher que igreja eu quero frequentar. Do jeito que ela me agrada. O louvor é assim, eu vou lá. O louvor daquela é daquele mais tradicional, eu vou naquela. Igreja com a cor da parede é desse jeito, eu vou ir. A minha preferência, eu posso escolher várias igrejas na minha cidade. Um surdo, não. Um surdo, ele tem que ir na igreja que tem interpretação. Então, se todas tiverem interpretação, acessibilidade, eles vão chegar. Eles vão ir. O próprio Deus vai fazer isso. Porque tá na vontade de Deus levar os surdos para a igreja. Está no coração de Deus. Ele ama. Ele ama, exatamente. Então ele quer que esses povos conheçam sobre o Filho dele. Então ele vai levar esses surdos na igreja de uma forma surpreendente. Tipo assim, chegou de repente, alguém convidou, ou pela evangelização. Então sempre é essa ordem. Primeiro começa a acessibilidade, começa a interpretação, a língua. Vai devagar, né? Vai começando. Primeiro aquele grupo que tá começando agora, começa a interpretar os louvores, que são mais fáceis. Depois vai avançando, vai pra pregação, né? Uma hora vai chegar um surdo. Aí ele viu que tem interpretação. E eles sempre, a comunidade deles é bem forte, juntos, amigos. Então, ele vai convidar, ele vai falar, tal igreja tem acessibilidade, tem interpretação. Vamos lá. Depois disso, o próximo passo é a inclusão. Que é diferente. Tem muitas igrejas que têm interpretação, mas os líderes não conhecem nem o nome dos irmãos surdos. Eles não entram na família mesmo. Não entra na família. Tem até o pastor de surdos da igreja onde eu sirvo hoje, ele tem uma frase que é bem legal, que a acessibilidade é convidar pra festa, mas a inclusão é convidar pra dançar. Muito bom. E isso é diferente. Então você vai numa igreja que tem
que é segregado, que é um grupo de ouvintes, um grupo de surdo. Isso não é o que Jesus ensinou. Tanto que eu sou muito contra criar uma igreja só de surdos e uma igreja só de ouvintes. Não é isso que Jesus ensinou. Então, o próximo passo é como eu vou incluir essas pessoas que não ouvem no que eu faço na igreja, no meu ministério, no que eu lidero. Fala algumas coisas, assim, dos desafios que vocês têm vivido. Isso. Por exemplo... Você citou um pastor dos surdos. Isso, exatamente. Então, tem algum culto que é só deles? Tem reuniões específicas. Reuniões, Isso, reuniões específicas. Mas os cultos, os surdos participam. Tá. De tudo. Mas tem reuniões só deles também? Tem uma reunião só deles também. Por exemplo, por que não convidar um surdo para pregar e a interpretação ser ao contrário? Entendi. Ser de Libras para o português? Por que não convidar um próprio surdo para interpretar uma música? Porque ele pode ensaiar muito bem antes. Eles sentem vibrações, eles sabem o tempo. E interpretar, isso acontece lá na igreja. Então, por que não? Por que não convidar um surdo para liderar um grupo? Pensar, né? Um grupo, exatamente, um outro grupo. Por que não convidar para estar no meu GP? Só porque não tem outros surdos? Sabe? Então, essas coisinhas assim. Que envolve aprender a língua. E você, estando em contato com as comunidades, eles sentem essa barreira, não só na igreja, mas assim, Isso. realmente eles vão se tornando seletivos nos lugares que eles vão. Com certeza, total certeza. É horrível ser num lugar que você não é compreendido, você não consegue se expressar e as pessoas não conseguem se expressar pra você. É terrível, terrível. E não só dentro da igreja, mas em hospitais, em fóruns, locais públicos. Tem uma lei para que haja acessibilidade, né? Mas se é cumprida, aí já é outro 500, outra coisa, né? Já aconteceu de eu estar no hospital esperando e aparecer uma surda e começar a sinalizar e ninguém entender. E ela ter que pegar o papel. Tipo, pessoa, você tá ali sentindo dor e você tem que escrever o que você tá sentindo. Então é bem complicado. Aí eu me ofereci para ajudar. Eu já vi isso direto acontecer também com outras pessoas. Ajudarem, que sabem Libras, né? Ir lá interpretar. Porque é bem complicado. É bem complicado isso. Agora, na evangelização, né? Quando a gente ouve alguns missionários falando sobre povos diferentes, né? E até como tem uma outra abordagem, né? Então, evangelizando um brasileiro, às vezes você tem um caminho para evangelizar. Você vai pegar um oriental, às vezes é outro caminho. Tem algo diferente com os surdos? Na evangelização, da explicação do evangelho e tal. Além do desafio da língua, Uhum. né, você tem que aprender a sinalizar. Eu até digo que o intérprete que quer interpretar no contexto cristão ou evangelizar pessoas surdas, ele não só estuda a língua. Porque acontece muito estudar só a língua. Ele estuda a Bíblia também. Ele tem que estudar a Bíblia. Sim, sim. Porque senão ele vai ouvir uma história bíblica e ele precisar interpretar e ele não vai saber o que aquilo significa. Entendi. Então até para os meus alunos, eu sempre falo, vocês têm que estudar a Bíblia, não é só a língua. Então, além dos desafios da língua, não tem nada diferente a não ser relacionamento com os surdos. Entrar em contato com essas comunidades, que é o amar. É se abdicar da sua língua, da sua cultura, para adentrar. Isso é o DNA do missionário. Sim, sim. Abdicar dos seus costumes, do seu conforto, para aprender uma língua que a princípio pode ter um desconforto do aprendizado normal. Para amar uma pessoa, para conseguir se comunicar com ela e estar junto com ela. Se você está junto com a comunidade surda, se você quer caminhar lado a lado, você vai ter a oportunidade de falar de Jesus. E isso é simples, não tem muito segredo. Sim. É pregar o evangelho. É pregar o evangelho para essas pessoas. Na língua delas. E eu acredito que você falando deve ser um grande desafio, né? Você estudou teologia, né? Mas aí você, por exemplo, você pegar termos como justificação, né? Aí eu tenho que trazer o significado. Entendi. Por exemplo, então você não fala a palavra, vamos dizer assim, mas não, o significado. Isso. Embora tenha sinais, por exemplo, propiciação. Tem um sinal específico. Piorou, você piorou aí. Mas, por exemplo, o ouvinte também, se ouve essa palavra propiciação Exato. Na igreja, ninguém vai entender, vai falar, o que é isso? Eu preciso explicar. Uhum. Então, da mesma forma, eu faço o sinal de propiciação e explico. Tá. Explico. Justificação, da mesma forma. Queda, redenção, da mesma forma. Criação, faço o sinal de criação do mundo. Queda, eu faço o sinal de queda, de cair? Não, eu explico. Queda, o pecado que espalhou no mundo. Sim. Eu faço toda essa explicação, esses sinais. Mas aí é um desafio na interpretação, desafio. porque o cara tá falando
a queda, não sei o que, não sei o que lá. Entendeu? Aí você tem que. Aí se você não estuda a Bíblia… Não, e você tem que. Eu digo assim, mas também você tem 3 sinais pra um negócio que é uma palavra só. verdade. E o cara tá continuando na pregação ali, tá né? continuando. Exatamente. A gente fala, Cris, é impossível interpretar. O meu pastor, ele fala muito rápido. Eu falei, não, se você treinar a língua, se você treinar como é que eu posso dizer? As técnicas de interpretação, você vai fazer isso em segundos. Você vai identificar, o seu cérebro é totalmente capaz de pegar aquilo muito rápido e traduzir para outra língua. E na Libras é de simultâneo, né? Simultâneo. Do inglês e português, a pessoa fala, aí fala, né? Na Libras não, é simultâneo, é aquilo aí. Tanto que eu vejo em cultos que até a galera reveza, né? Porque deve ser super cansativo também. O ideal né? é 20 minutos. Ah, é? O ideal é 20 minutos. Mas há igrejas e há lugares, não, que é um intérprete pro louvor, um intérprete pra palavra. Mas aí reveza. Mas dá conta. Dá conta. Meu Deus. Dá conta. Muito bom. E como é que é o desafio da questão da interpretação ou da tradução, vamos chamar assim, da Bíblia? Né? Porque, como você disse, tem uma estrutura diferente, tem uma forma diferente de pensar. Então, a própria Bíblia. Então, assim, existe a Bíblia em vídeo? Como é que é? Isso. Tem uma Bíblia em vídeo que foi… O Antigo Testamento ainda não, mas o Novo Testamento está completo, na língua brasileira de sinais. Que é um grupo de missionários, de pessoas que se dedicaram, de teólogos, tradutores, surdos, avalistas, que fazem todo um trabalho já há muito tempo e completou o Novo Testamento. É mesmo? Isso. É o TPS. TPS. Tá. Tem um aplicativo. Você entra e lá tá todos os versículos. Por exemplo, Mateus 1, do 5 ao 11. Aí tá lá o intérprete fazendo. Então você clica e tem o vídeo. Você clica, tem o vídeo. Mateus... Exatamente. O desafio é justamente por ser visual. Por exemplo, eu não consigo ver a viúva de Naim. Eu não consigo ver, como que eu posso dizer, Pedro. Eu não sei as características físicas para dar um sinal para ele. Eu não consigo saber as características de uma cidade que existiu há muito tempo atrás e como que ela funcionava para eu ver o conteúdo que tem e criar um sinal. Conseguem compreender? Entendi. Porque o sinal é criado a partir da imagem. De conceitos e se tiver visual, melhor ainda. Então fala uma palavra assim, por exemplo, que seja… Nossa! Você tá dizendo, por exemplo, Cafarnaum. Ou não? Pois é, Cafarnaum, eu não sei que características visuais. Então, o desafio é fazer uma análise do texto bíblico, ver o conceito dele, Meu Deus. ver todo o conceito dele para imaginar algo visual ou criar a partir do conceito. Então é um trabalho exegético exaustivo de ver o significado daquela palavra no hebraico. Esse e eles grupo, fazem isso. Vários tiveram que criar as palavras. Criar os sinais, exatamente. Criar os sinais dos nomes próprios. E eles veem a palavra no hebraico, no grego, pegam o significado e aquilo, e é muito interessante. É bem bacana. Trabalho. Então, TPS. TPS. Aí tem um tradução, aplicativo. Protagonismo surdo. Isso. E aí é grátis? Como é que funciona? É grátis. É grátis. E aí é grátis. todo mundo tem Exatamente, acesso. todo mundo tem e tá acesso. sendo trabalhado o Antigo Testamento agora. Que tá difícil. Hoje mesmo eu conversei com um amigo missionário dessa organização, desse grupo. E ele falou pra mim que tá 3 vezes mais difícil. É mesmo? Porque o Antigo Testamento é muito visual. É muita figura, é muita coisa, sabe? Imagina você interpretar de forma visual as visões de Daniel, as visões de Isaías, de que ele viu um anjo que não sei o quê, com tantos olhos, não sei o quê, sabe? É bem complexo, é bem difícil. Então é um trabalho bem cansativo, mas pra muita glória de Deus, muita glória de Deus. O surdo ter a Bíblia, a palavra de Deus na língua dele, na língua materna dele, isso foi um sucesso, foi muito bom. Graças a Deus. Muito bom. E hoje, assim, eu até estava na nossa pauta aqui, a questão sobre a plantação de igrejas em Libras. Mas você deu uma adiantada que você acha que para você não é o ideal uma igreja apenas com surdos, né? Isso. Embora tenha no Brasil, se eu não me engano até no Rio de Janeiro, tenha igrejas. É bacana, é muito legal, é bom, o evangelho está sendo pregado. Sim. E eles formam a comunidade, Formam a comunidade, isso é muito interessante. Mas o mais interessante é quando pessoas que são diferentes estão juntas. Pessoas que têm características diferentes, mas elas estão ali
por Jesus e para Jesus, mesmo que elas não falem a mesma língua, sabe? Então, isso para mim é o ideal, é o que Jesus ensinou, é essa unidade, é essa inclusão. Tanto que eu tenho aprendido muito, sim, da igreja como uma amostra da cidade, né? Então, se na sua cidade tem essa porcentagem de jovens, essa porcentagem de crianças, essa porcentagem de idosos, o ideal é que a igreja tenha também essa amostra, né? Mesmo para mostrar como seria uma cidade que se submete ao Senhor e à sua palavra, né? Então, aqui em Bragança acontecem as coisas assim, mas nessa amostra de Bragança aqui, de pessoas que se submeteram ao Senhor, acontece de forma diferente, né? Então é essa redenção da cidade naquele grupo menor, né? Então, e aí seria a mesma coisa, tem um grupo em Bragança de surdos e que na nossa comunidade não estão sendo representados, né? Exatamente. E que deveriam estar ali sendo representados e pensar como que Jesus incluiria isso e, né? Então, isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido. Exatamente. Imagina quantos surdos não gostariam de fazer parte, né, do Jesus Cop, ou aprender mais, ou ver o conteúdo de vocês, ver teologia boa, sabe? Ver teologia boa, porque tem muitos lugares que não tem teologia boa, não tem um falso evangelho, e tem acessibilidade. Olha só, interessante. Imagina isso, então é os nossos irmãos surdos que estão sendo expostos a coisas falsas a respeito de Jesus. Então nós que tentamos, né, produzir coisas boas e ser fiéis à palavra de Deus, mas uma falha na comunicação com esses povos é complicado. Então só pra gente ser prático, você acha que a primeira coisa, realmente, a gente pode seguir com a legenda? Isso, seguem com a legenda. A legenda já porque vai a legenda ajudar. do YouTube porque não me desanimaram boa. naqueles comentários lá. Não, pode ficar tranquilo. Tá bom. Pode ficar tranquilo. Já haters, colocar a legenda. São haters, são haters. Tô brincando. Se colocar a legenda já no YouTube... Já é um passo. Você vai amar demais. Tá, porque a legenda do YouTube é ruim. A legenda do YouTube é muito ruim. Entendi. É muito ruim. Ela troca as ajudou palavras. um pouco, né? Por exemplo, se você tá falando aí e eu pego, como eu tô fazendo agora, né? Eu faço a interferência, aí no YouTube ele joga lá samambaia com cenoura. Entendi. Uma coisa assim, nada a ver, falou né? junto, Fala junto, então é bem complicado pra isso. Agora, quando coloca lá bem bonitinha a legenda, é muito interessante, é muito legal. Inclusive, esses meus amigos missionários surdos, eles falaram que querem assistir esse podcast. Então eu vou pôr. Então, um desafio aí. Aí, ó. Colocar a legenda. Tem que estar com legenda aqui. Exatamente. Né? Ok, né? Uma pergunta que até estava aqui na pauta de... Você tem feito um trabalho em escolas. Isso, né? exatamente. E ensinando Libras nas escolas, e também com surdos nas escolas. Qual é o desafio? Tem uma diferença também, como há nos ouvintes, né? A questão geracional, assim, o mais velho surdo, o adolescente agora surdo. Tem diferença, como nos ouvintes também tem diferença. A cultura, até nos sinais você percebe diferente. É muito interessante que você veja esse podcast no YouTube, o vídeo, para você ver os sinais. Deixa eu dar um exemplo para responder sua pergunta. Por exemplo, o sinal de azul antigo era assim: o A, o Z, o I e o L. Era um sinal digitalizado. Compondo a palavra. E isso foi mudando. Aí começou a virar o A, já fazendo o sinal do Z e terminando em L. Vai mudando. Aí os jovens... Não, tem que ficar mais prático esse negócio, né? Aí só faz um bem rapidão. Aí vem os adolescentes surdos. Não, bora fazer isso aí. Aí pá, só jogam esse sinal assim, o A e o L, bem rapidão. O sinal de azul, é assim. Então, a mesma coisa que acontecendo no português, acontece ali. As falas deles são diferentes, dos adolescentes. Eu não digo dos ouvintes, adolescentes ouvintes, mas dos mais velhos, né? Dos mais velhos surdos. É bem interessante isso. Como é que tem sido o trabalho? Isso, eu participo de uma organização missionária que trabalha em escolas públicas, aqui em São Paulo. Na verdade, já tem em 17 países. Legal. Se chama Peace Movement. Peace Movement. Se escreve paz, mas se lê Peace. Todo mundo pergunta, isso aqui é Paz Movement? É uma missão de paz? Não, é uma missão de crianças mesmo. Peace Movement. Peace é uma palavra grega que significa criança serva do rei. Criança serva do rei. Legal. Então, já tá há 30 anos aí, surgiu lá na Inglaterra e depois veio pro Brasil e a gente tem trabalhado aqui em São Paulo. Então, quando eu cheguei, o senhor me direcionou, depois que eu terminei o seminário, o senhor me direcionou para essa instituição, para essa organização missionária.
E tinha Libras na minha vida. E eu falei, o que o senhor quer? O que tá acontecendo, né? E por tempo eu orei pra saber do Senhor como que eu ia encaixar as duas coisas. Eu trabalho diretamente com a comunidade surda ou com adolescentes em escolas públicas. E foi interessante porque o Senhor me deu uma estratégia. Eu vou ensinar Libras pros adolescentes nas escolas públicas. E as escolas amam. É mesmo? Isso, exatamente. Então, além da gente fazer o trabalho que a gente já faz na organização, né, como missionários, as nossas palestras, é toda uma estratégia pra gente conseguir falar sobre Jesus numa escola pública. É bem complicado, mas dá certo. E a gente respeita a lei. Sim. É interessante. E ao mesmo tempo eu dou aula de Libras. Eu dou aula de Libras e eu falo, olha, eu conheço uma comunidade surda. Se você quer aprender mais a língua, quer ter contato com surdos, vem lá na minha igreja, tem uma comunidade de surdos, você pode ir lá aprender. Aí eles vão, aprendem Libras, são expostos à palavra de Deus e acabam recebendo o evangelho. Isso é muito interessante o que tá acontecendo. Porque eu não tinha parado pra pensar aqui, mas você falando agora, porque uma parada grande no coração hoje da geração Z, da Alfa, é a acessibilidade. Né? Exatamente. É os direitos, é a justiça social, é o aquela povo, coisa. a minoria, A minoria. né? Então, acredito que deve ter uma adesão interessante, né? Demais. Tem uma turma mesmo que se inscreveu, 110 alunos. A gente ficava no auditório de uma escola lá em São Paulo. Exatamente. E formou, assim, também bastante. E super interessados, eles querem aprender. E aprendem muito rápido. Você vê aquele que gesticula mais, aí você fala, esse... Pega os italianos. Você gesticula mais e fala, você tem futuro na língua de sinais. E vai aprendendo e é muito bacana. Foi uma estratégia que Deus deu. E eu percebi que você, o tempo inteiro, né? Tem como, você tá falando aqui também. Eu tava até falando antes de começar que quando eu termino uma interpretação, eu tenho que cuidar, porque às vezes eu tô falando em português e faço o sinal em Libras, né? Mas isso é só depois de... Ou falar sobre o assunto, né? Minhas mãos já levantam e quer falar também. Tem que prender. Prender ali atrás. Não tem como. Eu trabalho também com adolescentes surdos no contexto da igreja. Tá. Quando se trata de crianças e adolescentes surdos, eu observei uma coisa muito legal. Muito de Deus. No ano passado, teve um acampamento de pré-adolescentes. E foi 2 pré-adolescentes surdos. E o pai sempre tem uma preocupação, né? Tipo assim, por favor, né? Cuida do meu filho. Medo dele ficar sozinho, medo, né? E é engraçado que a maioria, os meninos surdos, todos que eu já encontrei, amam futebol. Tipo assim, mas de forma apaixonante mesmo, assim, muito. Então eles se conectaram com os meninos lá no futebol do acampamento. Eu digo até que eles ficaram famosos no acampamento. E foi muito legal porque eu fui intérprete deles. Tinha momentos que eu não ficava perto. Eu interpretava nos cultos, nos momentos oficiais. Mas o momento de relação deles ali com os outros, eu não estava perto. E eu fiz isso de forma muito intencional. E eu observava de longe. Porque antes, em outros eventos, eu ficava perto. Eu interpretava até as conversas deles. E é o ideal, é legal. Mas eu fiquei distante e fiquei observando. Eles se comunicavam sem saber a língua um do outro. É mesmo, cara. Um coração assim, tão de criança, tão... Eles não estavam nem aí se ele não ouvia, se ele falava em Libras e eu não sabia. Eles queriam se comunicar. E eles faziam acontecer. De que forma? Não sei, eu imagino algumas, mas eu não sei, sabe, exatamente. Então eles comunicavam, eles faziam um time. Engraçado que em uma das brincadeiras, eles colocaram um menino surdo como líder. Nossa, ele ficou emocionadíssimo. E fez o time vencer, sabe, na brincadeira, onde precisava correr, E eu fiquei observando, eu falei, nossa, se nós aprendêssemos dessa forma, nos comunicar, mesmo se não sabemos a língua, mas a comunicação vai muito além disso. Comunicar amor, comunicar... Isso é até comunicar a palavra de Deus de forma, às vezes, não verbal e não sinalizada. Mas de trazer, incluir, mesmo eu não conhecendo, mesmo sendo diferente de mim, eu ter perto de mim e fazer as mesmas coisas que eu faço. Isso me encantou demais. Eu saí extremamente comovido daquele acampamento, pensando, a gente precisa ser igual às crianças. E é o que você falou, se quiser...
Isso, se quiser. Se você quiser comunicar, se você estiver comunica. realmente interessado no outro, você vai conseguir, né? Exatamente. Você vai dar um jeito. Vai dar um jeito. É um ato de amor. É um ato de amor. Um ato de amor. E Isso é você muito bom. percebe isso em outra nação, com o povo. Quando você ama um outro povo, você começa a querer pregar pra ele, você vai dar um jeito, Vai dar um de jeito. se fazer entendido e compartilhar o amor de Deus, né? Vai fazer um inglês meio rasgado, meio estranho, mas você quer comunicar, você vai aqui da mesma forma. Muito bom. É muito bom que isso. demais. Que demais esse trabalho. E eu queria até que você ensinasse pra gente algumas frases, né? Então eu acho que você poderia ensinar: fala, galera, Jesuscope. Fala, galera. Agora, como é que seria Jesuscope? Jesuscope? É. Engraçado que com esse amigo surdo, hoje mais cedo, eu tava falando, né? Falei, hoje eu vou participar do Jesuscope. Aí eu digitalizei pra ele Jesus, porque é um nome próprio, Tá, né? então digitalizar Digitalizar. é você Jesus, falar a palavra inteira, isso, todas as copy. letras. Aham, eu fiz em inglês. Aí eu falei, na tradução português seria copiar Jesus. Copiar Jesus. Olha que Aí eu falei, legal. olha que sinal Copiar. legal. Eu falei, olha que sinal legal. Aí eu falei, já pode ser o sinal, né? Mas é só um surdo que dá um sinal, né? Aí ele que tem que criar. Aham, ele Entendi. tem que batizar o sinal. Aí eu falei, nossa, legal esse nome, né? Pode ser o nome próprio, pode ser o sinal próprio, né? Aí ele falou assim, eu achei legal, é interessante. Falei, eu vou falar lá no podcast que você liberou pra dar esse sinal. Entendi, tem que dar Aí ele, assinatura. não, tá liberado, pode fazer. Gostei, preciso da assinatura dele. Mas seria basicamente copiar. Tá, copiar Esse é o Jesus, sinal, seria copiar. Isso, copiar Jesus. Então, Jesuscope. Uau, aí, ó. Jesuscope. Aqui, ó. Isso. Exatamente. Legal. Jesuscope. E aí fala, galera, já é uma expressão, né? É uma expressão, eu Né? posso dizer, balançar a mão Como assim, se né? fosse Como oi, né? Olá, né? Fala, galera. Tem muitas formas também de fazer isso. Por exemplo, eu dou um oi pra um adolescente assim. Uhum. Fala, galera. Fala, né? Do jeito que você Entendi. se comunica. É porque, de novo, né? A gente Exatamente. tá tentando pegar a palavra fala e a palavra Isso, galera. E não aham. é assim, né? Não é, senão senão eu faria assim, né? O sinal de falar. Falar. Fala grupo, né? Fala galera. aí Ou fala pessoas. Mas não vai funcionar. Não fica legal, fica assim, né? Que estranho isso aí. Ficou estranho. Tá, então, você é uma cópia de Jesus. Você é uma cópia de Jesus? É, Eu apontaria, você é uma cópia de Jesus. tá. Normal, Entendi. igualzinho, cópia Então, de você Jesus. é realmente apontando. Você precisa copiar Jesus. Uhum. Cópia de Jesus, exatamente. Legal. Legal. E Imagem e semelhança de Deus. Copio Deus aqui, aí eu já venho e faço o sinal de copiar e jogo em mim. Assim, imagem e semelhança de Deus. olha, Legal, é muita cara, expressão. é muito bom. Não, você vê as expressões teológicas, você fica... Vai, Deixa dá eu- uns deixa eu dar um exemplos aí pra exemplo nós, dá um aqui. exemplo pra nós. Sinal de trindade. É. 3 em 1. Então, tem 3, né? O Pai, Deus, o Espírito Santo e Jesus. São 3 em 1. Então, o sinal é assim, ó. Nossa. 3 em 1. Será que dá pra o pessoal ver? Tá, né? Aham, aqui 3 é em 1. nessa. Isso, ok. Nessa? É, 3 em 1. caraca. Isso. Muito bom. Muito legal. Muito bom. É tipo como se transformasse, né? Isso, Essa é uma transformando. mágica. Até se você parar no sinal de Jesus, é algo visual que eles Sim. observaram na palavra, que é os cravos na mão, né? As feridas, então, Sim. Jesus, que é universal, toda a língua. Esse é universal? Isso eu já até pesquisei e falei, não, preciso ver se tem outros sinais de Jesus, e é sempre esse aqui. Até lá na Ásia, assim, é esse aqui, esse sinal de Jesus. Legal. E esse Então aqui também. sempre eles vão observar aquilo que é mais marcante Esse marcante. para criar o sinal. Isso, para criar o sinal. Tá. Exatamente. Agora um versículo. Ensina um versículo pra gente. João Me 3,16? fala aí. João 3,16, né? Deus Jesus... Deus amou muito de tal maneira. Ah, tá. É verdade. De- Meu é, Deus, é. Jesus amou o mundo. Deus amou Deus muito de ama tal o mundo maneira. de tal maneira. Então, esse de tal maneira significa com intensidade, muito. Tá. Então, eu coloco isso nas expressões faciais. Ah, Então, tá. Deus amou Ah, tá. Então muito tá na expressão facial. nas expressões faciais. Ah, tá. Exatamente. Tem esse sinal aqui também, mas esse é quantitativo. É igual o many e o much do Entendi. inglês. Aí quando não consigo contar, É por exemplo, intensamente. amor eu não consigo contar. É intensidade, então é com as expressões. Então Deus amou. Esse é sinal de amor, né? Eu pego algo e aperto aqui no peito. Amou o mundo. Aí tem o sinal de mundo que é assim, Tá, de mundo. Só que esse é o planeta mesmo. tá. Só que o mundo aqui são as pessoas. Sim. Então eu posso também fazer o sinal de mundo, mas eu tenho que terminar fazendo povos. Tipo, pessoas. Tá, povos. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu
Aí Deus deu, vindo da direção dele, deu o seu único filho. Tá. O seu único filho. Aí o único eu posso fazer assim também. Único. Único filho. Ó, o sinal de filho é legal, né? Legal. Sinal de filho. Seu único filho. Caramba. Isso aí. Muito Tem mais algumas legal. frases que vocês querem saber? Ah, Eu já ensino aqui, a família de Isoscope já fica... O que mais a gente poderia colocar? Deixa eu pensar, peraí. Os nossos 2 bordão são esses, né? Aham. Fala, galera da Descope. Como é que é família de Descope? Então seria, a gente falou que vai ficar assim, né? Isso, e o sinal de família, que é um F. Um F. Isso, com o polegar pra fora, isso mesmo. Porque pra dentro é um T, aí F. Tá. Aí eu faço esse círculo assim, que é como se fosse uma reunião de pessoas, ó. Família. Tá. Isso, ó. Família. Então sai daqui. Isso, família. Vem daqui de você, não, ó. vem de mim. Isso, e família, Tá. cópia de Jesus. Legal. Família, Cópia. Jesus copy. Cara, Legal, né? Muito bom. Depois eu posso cara. mandar o vídeo pra vocês, depois vocês verem. E até a gente fazer tentar deixar linkado aqui depois que tiver gravado já a música, pra vocês verem a música sendo interpretada aí. Vai ser demais. Obrigado, Cris. Eu que agradeço. Agora, antes da gente terminar, quem tá aqui nos ouvindo, quem tá nos assistindo, e cara, eu queria saber mais, eu queria aprender mais, eu queria... queima no meu coração esse grupo, como é que poderia fazer contato, falar com você, falar com... e até ser direcionado, hein? Isso. Você pode procurar cursos na sua igreja local. Uhum. Tem algumas igrejas pontuais que oferecem cursos, alguns gratuitos e algum com preço bem acessível em algumas cidades. Você pode saber mais também pelo YouTube, pesquisando, vendo projetos de inclusão, né, com relação à cultura surda. Tem muito material bom. Tem bastante coisa. Material bom. Eu ofereço também um curso especificamente para pessoas que querem se tornar intérpretes no contexto cristão. Tá. Então, online esse? Online, Legal. isso. São aulas gravadas e eu ofereço mentoria também. Tem Legal. mentorias. E aí, como é que entra em contato com você para poder... Pode entrar pelo meu Instagram, que é cris.libras. Legal. Cris.libras. Cris com CH. C-O-H, cris.libras. Beleza. Isso. Aí entra lá... Vou deixar no vídeo aqui. Então Isso. você entra lá, manda uma mensagem, manda um direct lá. Exatamente. Vai com certeza ter informações lá também. Se queima no seu coração. Não foi à toa que você caiu aqui nesse podcast. Não foi à toa que você está aqui nos ouvindo. Não foi à toa que você está até o final. Está no final do podcast aqui. E que interessou tanto a você e talvez já te interessava. Então, cara, se está queimando no seu coração, vai atrás do Cris. Fala com ele para ele ir te direcionando. Quem sabe é o Senhor fazendo nascer um ministério aí no seu coração, como um dia nasceu no do Cris. Isso, e começa devagar, começa aos pouquinhos e Deus vai fazendo a coisa. Muito bom. Deus vai fazendo. Muito Obrigado. bom. Deixa eu ver se consigo fazer o estralo. Foi. Eu faço livro, mas a minha mão ela é curta. Librinhas. Librinhas. Nossa, librinhas. Obrigado mesmo. Muito bom ter você aqui. Obrigado você que ficou nos ouvindo, nos assistindo, né? Esse era importante você assistir. Se você tá só no áudio, depois você volta lá e assiste no YouTube. Tem bastante coisa para você ver, né? E a gente, de verdade, vai tentar fazer a legenda aqui para mais e mais pessoas poderem acessar todo esse conteúdo. Pega esse link, sai mandando para todo mundo aí, se inscreve no canal. E também não se esqueça, 9 de novembro, nós vamos estar aqui na conferência Lidere Como Jesus. Faz sua inscrição aqui em Guarulhos para você estar aqui com a gente, beleza? Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.